Pronto, já achei o Mauro, ele já está entrando. Já vamos começar. Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que honra tê-lo aqui. Eu que pra- agradeço. Acho que eu vou subir, Excelente acho que eu vou subir um pouquinho a câmera aqui, a né? Que tá... câmera. Espera só um pouquinho, deixa eu só ajustar a altura dela aqui, só um minutinho. E aí a gente fica da mesma altura. Perfeito. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Acho que agora dá para ver legal. Acho que o áudio tá legal, tô te ouvindo bem, então a gente já pode começar aqui. Também te ouço bem. Espera aí que deixa eu diminuir um pouco, tem uma luz aqui que tá quase que me ofuscando aqui. Vamos lá. Acho que assim fica melhor, né? Sem essa luz aqui. Fica, tá melhor. Tá aqui. Gente de televisão tem essa mania de luz, né? Ah, ainda bem, porque acho que a estética contribui, né? Um Luz, pouco foco. melhor. São Vamos lá. noções que a gente está aprendendo agora, mais nesse momento, né, onde as lives estão em evidência. Para quem não está acostumado a conviver, né, com produção de TV, fica mais difícil Sem dúvida, adaptar. sem dúvida. E assim, você vê já que a gente vai falar hoje um pouco sobre comportamento, né? Você percebe no meu trabalho, assim, a mudança instantânea que houve em relação até um pouco da estética, né? Porque a gente tinha muito aquela noção de que o enquadramento tinha que ser perfeito, a luz perfeita, o áudio, tudo aquilo. De repente mudou tudo, a gente está entrevistando todo mundo via Skype, via todos os aplicativos de comunicação. E aí nem sempre o som é bom, nem sempre a imagem é a mais perfeita, mas o que passou a contar de verdade foi o conteúdo, aquilo que a pessoa tem a dizer, né? Agora, isso muda também um pouco. Aí, outra questão do meu trabalho, eu costumo dar treinamento para as pessoas de como é que você se sabe melhor na comunicação, pode ser gente, fazer bem uma entrevista para televisão, por exemplo. Agora chegou a hora de ensinar esses conceitos de enquadramento, de câmera, de cenário, de onde é que você coloca, tá? Porque agora, se você vê na televisão, tá todo mundo de baixo para cima, né? Exato, Todo mundo é de baixo. verdade. Então a estética mudou um pouquinho. Agora a gente pode ensinar um pouco também como é que fica mais bonito na TV. Nossa, inclusive acho que muita gente precisa desse conhecimento agora. Se você puder, né, ao longo desse período, ajudar com esse tipo de conteúdo, acho que vai ser útil para todo mundo, inclusive para É, mim. a gente ajuda um pouco na questão de como é que faz a iluminação, como é que você pode ficar. E assim são dois, três truques assim que resolvem a vida, fica tudo bem melhor. Muda tudo. Maravilhoso. Acho que hoje a gente tem bastante coisa para discutir. Acho que mais importante do dia é trazer um pouco da tua visão e da minha sobre o que está acontecendo nesse momento no mundo. Todos nós estamos sofrendo, né, no sentido de lidar com mudanças, mudanças comportamentais e sociais, novos dilemas, novos desafios, e como a gente não tem um histórico de aprendizagem com uma situação como essa, fica mais difícil saber reagir da melhor maneira, né? Então, creio que você também tem refletido bastante sobre isso, né? Qual é a melhor maneira de lidar com o que a gente tem de desafio hoje, sendo que a gente não tem uma referência tão próxima, né? Temos referências, claro, de crises e dificuldades globais, mas nunca houve algo tão impactante quanto o que a gente está vivendo hoje na vida pessoal de todo mundo versus coletiva, né? Então, eu gostaria de trazer, antes de mais nada, um pouco da tua visão sobre o que está acontecendo nesse momento, o que você tem visto e quais são os principais dilemas que você enxerga. Do ponto de vista do jornalismo, em primeiro lugar, antes de falar de comunicação, eu já vi muitos dramas humanos na minha carreira. Já cobri terremoto, já cobri naufrágio, já cobri crises econômicas graves também, que as pessoas
perdiam seus empregos, perdiam suas fontes de renda. Mas o que eu percebo dessa vez, dessa pandemia, é o caráter, é justamente a característica que ela tem de ter um caráter planetário. A gente está absolutamente conectado com o mundo inteiro. Está todo mundo sofrendo as mesmas dores, né? Então, isso é uma questão que eu nunca tinha passado e é inédito para as nossas gerações. Que eu acho que é inédito para quem não viveu. Eu acho que o último drama desse tamanho foi a Segunda Guerra Mundial, e afetou uma boa parte do mundo, não todo. Eu acho que talvez esse seja um drama ainda maior, porque esse afeta o mundo inteiro, né? E então a gente está tendo que aprender a lidar com isso, a lidar com uma crise global e num contexto da comunicação em que você tem também uma comunicação globalizada. O fluxo de informações é muito grande. E para nós, jornalistas, selecionar as informações que são válidas, né? Fazer uma triagem, editar, traduzir, simplificar para que todo mundo entenda, isso é uma tarefa, apesar de ser a nossa tarefa do dia a dia, tem sido uma tarefa muito maior dessa vez pela quantidade enorme de informações que surgem sobre esse vírus, sobre essa pandemia, e informações válidas e informações absolutamente falsas. Comportamentos que a gente julga como adequados e comportamentos que a gente vê que não estão dentro do modelo que é prescrito pela ciência. E isso para nós tem sido um grande desafio. Como comunicar isso, como fazer uma interpretação de todas essas informações, como também interpretar o comportamento das pessoas diante de questões como quarentena, de questões como a perda dos rendimentos, a perda do emprego, as dificuldades particulares de cada um e as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil. Tem sido um período de muito trabalho e de um trabalho que eu acho que, claro, vai deixar muitas lições para a gente, mas que tem sido um trabalho cansativo nesse momento, um trabalho que está tomando muito do nosso intelecto, do nosso espaço mental, das nossas discussões nas redações, para levar a melhor informação possível para as pessoas. Eu acredito que esse é um grande dilema do agora, né? Conseguir fazer um filtro do que é real e do que é fantasiado, porque a partir do momento que uma informação viraliza, ou seja, se torna coletiva, já é subjetivo que aquela informação ela é confiável. Então, a gente tem um padrão de comportamento de confiar naquilo que é mais proliferado. Então, existe um viés comportamental que é tanto a conformidade social, que nos induz a repetir o comportamento social, e isso é um grande problema, porque uma vez que as coisas acabam chegando a uma grande massa, fica difícil explicar para as pessoas o que é verdade e o que não é. Porque a partir do momento que você também acredita muito em algo, qualquer informação que chegue até você e confirme assim, essa crença é lida por você como uma informação confiável e muito verdadeira. Ainda mais verdadeira do que qualquer outra que contradiz a sua crença. Então, existe um bloqueio até mental para dar atenção aos dados que contradizem, que questionam aquilo que você tem de uma pré-definição sobre um tema. Então, eu gostaria até de aproveitar a situação e deixar um alerta aqui geral para todos, que o senso crítico nunca foi tão importante, né? E eu acredito pessoalmente que a grande evolução humana está na capacidade de se questionar, né? Então, no processo de repensar aquilo que acredita. Porque uma condição humana é a limitação da percepção. Então, nós não temos capacidade mental para perceber todos os dados disponíveis ao nosso redor e todos os estímulos disponíveis ao nosso redor. E sem essa capacidade, as informações passam por um filtro de atenção. O nosso filtro de atenção, ele prioriza
aquilo que nos que colabora de alguma forma conosco. E tudo que valida as nossas crenças colabora de alguma forma conosco. Então, é Uhum. muito importante que a gente conheça esse viés comportamental para não cair naquela armadilha de receber uma informação que parece verdadeira, que a gente sente que é confiável, porque também às vezes chega por pessoas que a gente confia, mas essas É, pessoas não fizeram o filtro. Então, exato. como confiar? Em quem confiar? A Quem gente, hoje é mais confiável? a gente no jornalismo, a gente tomou como padrão confiar, né? Eu acho que assim foi o padrão que a gente adotou para esse momento e que deve ser o padrão de fato a se adotar, que é confiar na ciência, confiar naquilo que vem e confiar na ciência respeitando o tempo da ciência, o protocolo da ciência, explicando que nem todas as respostas surgem no momento em que as pessoas precisam dele, né? Então, a gente quer uma vacina rapidamente. Olha, a ciência tem um tempo para produzir uma vacina. A gente não pode sair à torta direito já anunciando. Ah, todo mundo quer um medicamento. Aí vai, fala da cloroquina. Gente, calma, isso não está comprovado cientificamente ainda. Então, eu vejo o comportamento da maioria dos jornalistas seguindo a orientação científica. Né? O que a ciência está dizendo a respeito disso é o que a gente tem passado para o nosso público como sendo a linha a ser seguida nesse momento. Então, o que a ciência sabe com certeza, o que a ciência pede em termos de comportamento nesse momento, que já está relativamente bem comprovado que funciona. São meia dúzia de comportamentos. É você ficar em casa se você puder, é você lavar sempre as mãos, é você usar o álcool, usar a máscara, é você evitar contato com outras pessoas, se precisar sair, manter distância. São, sim, são alguns poucos comportamentos que a ciência tem como garantia de que a gente vai ajudar a não proliferar esse vírus. E a gente tem se pautado por isso. Eu acho que num momento de uma crise como essa, nós precisamos ter referências. Em que a gente vai acreditar? É mais ou menos o que você estava falando, Perla. No que a gente vai acreditar nesse momento? Qual vai ser a nossa linha? A nossa linha nesse momento é a ciência. É o que diz a ciência, a gente vai seguir como sendo a nossa linha de comunicação com as pessoas. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento de, além dessa crise sanitária, que traz uma crise econômica muito grande, a gente vive uma polarização política que não é de hoje, né? Que vem de alguns anos já, e que a gente acabou politizando uma discussão que deveria ser uma discussão apenas científica. E isso gera outro ruído de comunicação, isso gera outro ruído de comportamento também das pessoas. A pessoa passa a não acreditar naquilo que a ciência está dizendo para ela. Por quê? Porque o canal que tá transmitindo essa informação na cabeça dela, e aí eu quero que você entre nessa discussão comigo para me dar uma luz nisso. O que me parece que está acontecendo? A gente tenta. É claro que a gente, nesse momento, como comunicadores, a gente está tentando influenciar um comportamento das pessoas. Se você puder, fique em casa, faça todas essas medidas de higiene que são necessárias. A gente quer influenciar esse comportamento. Só que as pessoas estão vendo no portador da mensagem, no caso o jornalista, um agente político. Ela como existe uma guerra política entre, né, quer dizer, criou-se, não existe, mas criou-se no imaginário uma guerra política entre o jornalismo e determinadas instâncias de governo. E aí o portador da mensagem, que é o jornalista, acaba pagando pato. Fala assim, não, eu não confio em você porque você está tentando prejudicar aquele Isso, político que eu... né? E
isso para mim tem sido assim, chega a ser frustrante, porque a gente comunica pensando no bem das pessoas, pensando em salvar vidas até. E aí, de repente, alguém vira para a gente e manda mensagem, a gente tem muita interação, né, com o público, e manda mensagem assim, ah, você só está falando isso porque você é a favor de X ou você é contra Y. Assim, não, gente, eu estou só seguindo o que a ciência está dizendo para mim, que é o parâmetro que eu adoto na minha comunicação, é só isso. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, como quebrar isso e fazer com que a mensagem, de fato, estimule as pessoas a adotarem um comportamento voltado para a orientação da... Olha, até um tema muito interessante. Eu tenho estudado muito sobre crenças arraigadas versus mudança de opinião. O quanto é difícil, comprovadamente na ciência, você convencer alguém a partir de dados reais de algo que vai contra uma crença muito forte. Quando a gente fala de política, religião, futebol, às vezes a gente entra numa seara de crenças que acabam dizendo quem é você, né? Então, se eu me coloco pessoalmente no âmbito social defendendo determinada bandeira, é muito difícil que eu tenha um comportamento contrário que vá àquilo que eu falo socialmente. Então, eu vou acabar buscando na informação disponível, seja ela falsa ou verdadeira, um embasamento para fortalecer isso socialmente e me manter nessa posição. Então, por exemplo, uma coisa muito difícil é você convencer, por exemplo, pessoas que não interessa o que a ciência diga, mas um exemplo, por exemplo, transgênicos. Então, existe uma certa visão sobre o universo de transgênicos que vai se proliferando. Muitas coisas são verdadeiras, outras coisas são fantasiosas. Uhum. As fantasiosas você não consegue convencer porque vai contra os valores das pessoas. Elas não estão dispostas a ouvir. E uma vez que você se fecha a uma informação que vai contra aquilo que você acredita, você fica sempre no alto fluxo, que é sempre vou buscar um comportamento e uma crença que reforce a minha crença. E eu não saio desse loop e logo eu também não evoluo, porque eu não consigo olhar por outras perspectivas do mesmo ponto de vista. Então, respondendo a sua pergunta sobre como conseguir mudar uma situação como essa, é muito difícil, porque já está arraigado nas pessoas uma situação de associação. Então, pessoas que falam que é para sair na rua acreditam no político X, pessoas que falam o contrário vão contra esse político ou são a favor de outros. Então, criou-se uma associação. Uma vez criada essa associação, precisaria de uma influência muito grande de algo que as pessoas também acreditam para encontrar um denominador comum entre as partes. Então, independente da minha religião e da sua, talvez a gente acredite que existe uma força maior, mas eu não estou defendendo que é Deus, que é Buda, que é ninguém. Então, a gente encontra um ponto em comum. A minha reflexão aqui é qual seria o ponto em comum entre todo mundo. E aí entra o grande problema, que é, nesse momento, a gente ainda está na evolução da doença no Brasil e ainda está chegando, né, num pico que vai se agravar. Até agora, a gente esteve numa certa distância afetiva da doença. Então, não é uma parcela da população que, proporcionalmente à população, é grande o suficiente para dizer eu conheço alguém que morreu com coronavírus. Então, um ou outro conhece. Até que amanhã todo mundo conhecerá. E uma vez que fica perto de você, começa a te dar uma certa ansiedade, você começa naturalmente a estar aberto a uma outra informação. Você começa a ouvir mais outros pontos de vista pelo medo. Então, enquanto a gente não tiver um denominador comum entre ambas as partes, quando eu falo de partes políticas, fica difícil discutir imparcialmente. Hoje, a gente está em discussões parciais e isso limita todos nós. Perla, não é uma loucura a gente precisar esperar que alguém morra do nosso lado, que algum ente querido, que algum amigo morra ou sofra muito por causa dessa doença para mudar o nosso comportamento? Por exemplo, a gente vê alguns casos
de pessoas que contraíram a doença e aí sim mudaram de comportamento. O Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, por exemplo, que chegou a relativizar, né, o poder dessa doença, só foi mudar de comportamento quando ele próprio ficou doente e precisou ir parar numa UTI. Aí mudou tudo. E vejo isso acontecendo com todos os estratos, né, sociais e de poder de influência. Ou seja, existe pelo que eu entendo e quero a tua opinião também, existe muito mais um conteúdo emocional e um conteúdo inconsciente nisso tudo, que talvez passe até por uma questão de aceitação dentro de um grupo social, mas inconsciente mesmo, do que uma racionalidade de pegar os dados, olhar, analisar e chegar a uma conclusão. Perfeito. Não sei se eu estou indo pelo caminho certo. O que você acha? Super está, inclusive, como essência, o ser humano é emocional, ele toma decisões, faz escolhas de forma emocional em 90% daquilo que ele faz diariamente. Não percebe e diz racionalmente por que está fazendo, sem saber exatamente a razão e a motivação desse impulso comportamental. Então, faz parte da natureza humana ser assim. E numa situação como essa, onde a gente tem emoções muito intensas, porque as emoções são reações físicas que a gente tem, né, biológicas, no nosso organismo, a uma situação externa, onde o nosso organismo faz uma leitura do que está acontecendo. Essa leitura é traduzida depois, né, pelo nosso filtro de percepção, para o nosso consciente, que dá uma justificativa para essa sensação. Então, nesse processo, você tem uma reação emocional de forma absolutamente intuitiva, usando seus sentidos. Então, você capta as informações que você ouve, você capta as informações que você mais vê e vai buscar na sua memória mais profunda, inconsciente, algo para comparar e chegar numa conclusão se aquilo é um risco ou se aquilo é uma situação confortável de prazer. E uma vez que a gente está numa situação de risco coletiva, então todos nós estamos com uma latência de medo, o nosso sistema de alerta fica muito mais evidente. Então, a gente volta para aquela sensação do homem das cavernas no meio de uma floresta cheia de ursos e tigres, onde tudo pode ser um risco. E o cérebro acaba priorizando aquilo que ele entende que é importante. E o que ele entende que é importante? Aquilo que ou te dá um risco ou que te dá segurança. Então, o que dá segurança para o cérebro? Se todo mundo está fazendo, é mais seguro, subjetivamente, porque se todo mundo experimentou e não tem veneno, eu posso experimentar também, né? Modo de dizer. Também é importante que alguém que você confia valide algo para que você possa confiar também. Então, isso é um viés comportamental. É muito importante para uma sensação de segurança, você reter coisas. Então, as pessoas estão, por exemplo, consumindo, tendo a despensa cheia, comprando papel higiênico, medicações e etc., como uma forma de preservação, né? Então, com medo da falta. Então, esse sistema de alerta nos coloca em alguns comportamentos absolutamente inconscientes. Um deles é a questão do filtro de percepção em relação às informações que chegam até nós. E nós estamos ali defendendo, colocando bandeiras nas redes sociais e imprimindo opinião sem enxergar o todo. Por quê? Porque o cérebro não é capaz de enxergar tudo. Então, se a gente não aceita isso como uma limitação humana, dificilmente a gente vai conseguir enxergar mais pontos de vista. A gente vai usar o nosso filtro tradicional inconsciente, né, do filtro de atenção, e vai ter uma série de vieses, e vão ter uma série de vieses comportamentais que vão nos induzir às interpretações que a gente tem. E enquanto não tivermos consciência disso e não nos questionarmos, a gente está fadado a tomar uma conclusão ruim, limitada e muitas vezes até erradas. Então, o cérebro também tem uma condição que é ter a sua estatística. Então, ver duas pessoas que tiveram a doença e ficaram bem, já conclui que a doença não tem gravidade. Então, a estatística mental, ela é muito, muito, muito improvável e frágil. E se a gente confia no nosso feeling desse jeito,
a gente está fadado a tomar decisões ruins, sim. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a gente vai obter informação com quem a gente confia. Infelizmente, nessa guerra toda, né, nesse conflito ideológico todo que a gente vem passando, muita gente simplesmente foi levada a deixar de confiar na imprensa. E é na imprensa onde a gente ainda tem pessoas que são treinadas para apurar as informações, para checar as informações, né? A gente tem, até pela própria experiência, a gente conhece, a gente sabe quem está falando o quê, quem é confiável, quem não é. Então, só que isso passou a perder muito do valor que existia antes por causa dessa guerra ideológica que a gente está vivendo. E me parece que existe uma tendência atual do público de confiar principalmente nessa galera que passou a ser chamada de influencer, né? Os influenciadores, que às vezes tem boas intenções até, mas que não tem esse treino que o jornalista tem para apurar a informação. E que não tem também o compromisso com a credibilidade, né? O jornalista, no fim do dia, a única coisa que ele tem de verdade é a credibilidade. Se eu perco a minha credibilidade, se as pessoas começam a me ver como um jornalista que não tem boas informações, que vive dando barrigada, que não fala uma coisa e acontece outra, que não reporta direito os fatos, se eu perder a minha credibilidade, eu perco tudo como jornalista. Então, as pessoas não se dão conta de que quando a gente sai para fazer um trabalho, quando a gente sai para dar uma informação, o que está em jogo também é a nossa credibilidade. Então, o cuidado que o jornalista tem com a informação é maior do que uma pessoa que simplesmente resolveu abrir lá o seu canal numa rede social para dar as próprias opiniões. É, enfim, essa questão de em quem confiar também está passando por um filtro emocional, por um filtro de ideologia, que eu acho que é muito mais ele é muito mais conduzido pelo emocional do que pela própria ideologia. Eu acho que de ideologia tem muito pouco. Exato. As pessoas estão entendendo muito pouco do caráter político das coisas e estão agindo muito pelo medo, né? Votaram pelo medo, assumem suas posições pelo medo. Então, para nós jornalistas está sendo uma época difícil. Mas tem uma outra questão também que eu sempre paro para me perguntar, porque essa questão da gente tentar influenciar determinados comportamentos não é de hoje. Veja, por exemplo, a questão da dengue no Brasil. Isso tem coisa o quê? De 20 anos, mais ou menos, que a gente ouve falar quase que todo santo dia no jornal. Que precisa... Alguém, estamos aí, né? Eu acho que alguém deu uma travadinha, mas estamos aqui. Que precisa tomar cuidado para não deixar a água no vasinho, a água na calha da casa, no jardim, precisa tomar cuidado com isso. Assim, tem uns 20 anos que isso acontece, a gente já poderia ter erradicado esse mosquito se as pessoas tivessem seguido esse comportamento, mas não seguiram, embora a gente fale isso toda vez. Outro exemplo, vacinação. Olha, está tendo a vacinação para gripe, assim, assado, vá ao posto de saúde, e a vacinação da gripe caindo ano a ano. Esse ano melhorou por causa da pandemia, mas vinha caindo ano a ano. A vacinação do sarampo, por exemplo, poxa, sarampo mata. E as pessoas deixando de se vacinar, de vacinar suas crianças. Então, isso tem me gerado um questionamento grande do onde é que está, onde é que a gente perdeu a conexão com o nosso público. O que aconteceu com nós comunicadores, com nós jornalistas,
e a gente deixou de conseguir influenciar determinados comportamentos que, no meu ver, são comportamentos pensando no bem geral da população. Isso eu realmente não sei responder. Eu acredito que tem duas questões aqui muito fortes. Primeiro, a dificuldade que existe hoje, né, de você filtrar a informação que você recebe na quantidade que ela vem, né? E não é só pela própria qualidade daquela informação. Então, a gente tem informação de todos os lados, de todos os tipos. E, inclusive, né, muitos canais de informação que não são necessariamente canais sérios, né? São canais de notícias populares que fazem uma curadoria na internet e replicam simplesmente. E chegam na massa por mídia programática, etc. Então, chegam em volume, mas chegam sem uma qualidade jornalística. Chegam repetindo, né, uma informação que viu, pondo às vezes uma interpretação errada até na própria informação. E aí começa o grande dilema, que é o paradoxo da escolha, né? Então, o que ganha valor no nosso filtro de informação? Aquilo que mais chega até a gente. Então, a informação mais repetida, e não necessariamente a fonte da informação. Porque as pessoas estão lendo o título e parando nisso. Então, a gente tem hoje um comportamento novo de consumo de informação que é muito diferente de alguns anos atrás, onde a gente tinha os canais sérios de fontes de informação e só. Hoje, as fontes de informação reais, né, que são os jornalistas, os veículos, etc., são somente uma parte das opções que a gente tem de fonte de informação. E uma parte que foi colocada no mesmo patamar, o que é um grande absurdo. Então, a informação ela é proliferada de diversas fontes, chega até as pessoas por várias fontes, tendo pouco tempo e muita quantidade, você acaba usando alguns atalhos cognitivos para fazer essa seleção. Então, é aquilo que chega para você no momento onde tem a sua atenção, é aquilo que mais chega até você, é aquilo que chega até você por meio de alguém que você confia. Você usa os terceiros para filtrarem a informação disponível na internet, por isso os influenciadores estão tão fortes hoje, porque o papel deles é ser uma curadoria para essa quantidade gigante, imprimindo uma opinião para tirar o esforço cognitivo das pessoas. Então, devido ao excesso, a gente está fazendo, infelizmente, um filtro buscando atalhos que são totalmente inconscientes e rasos. Então, não temos profundidade de leitura, não temos profundidade de questionamento, a gente simplesmente busca pessoas que mastiguem para nós uma reflexão. Então, qualquer um que mastiga uma reflexão acaba tendo uma série de seguidores, porque as pessoas estão com falta de tempo e também pela preguiça natural do ser humano de pensar. Né? Então, eu acredito muito nesse ponto como um limitador. Eu acho também, Perla, que esse comportamento, ele não é de hoje, ele não é, ele é meio que inato ao próprio ser humano. É que hoje a quantidade de informações, como você falou, é torrencial e, de fato, é preciso criar filtros para isso. Mas o que eu acho que mais acontece é um cachorro Que tem. Sempre minúsculos, bravinhos. O que eu acho que acontece muito é... Tem aí uma questão mal resolvida com comportamentos que exigem da gente uma determinada disciplina. Uhum. E toda vez que alguém chega e comunica para uma pessoa: olha, você vai precisar toda semana ir lá no seu jardim e tirar a água do vasinho, porque senão o mosquito vai se proliferar ali. Olha, você vai precisar ficar na sua casa. Você vai precisar, não vai poder sair, você só pode sair para ir no mercado e olhe lá. Tudo isso exige da gente disciplina. E aí tem uma barreira grande. Aí o bicho pega. Tem todas essas questões que a gente abordou. Drama de hoje, a imprensa ter perdido eu não digo a credibilidade, mas ter perdido o status que tinha antes perante a população,
a concorrência de volume de informação que vem de tudo quanto é lado, os influenciadores, mas eu acho que essa questão da disciplina, ela pega. E aí eu acho que a mudança comportamental passa por a gente trabalhar mesmo a nossa mente e transformar o modo como a gente vê o mundo e transformar o próprio funcionamento do nosso cérebro. Eu não sei como, mas para adquirir determinadas disciplinas na nossa vida. Perfeito. Acho que é importante dizer que todo hábito, né, ele é já está arraigado no nosso comportamento, ele não tem esforço cognitivo. Ele também não gasta energia, né, porque você já gastou alguma energia para aprender ou para se tornar um padrão de comportamento. E uma vez que hoje é um padrão de comportamento, você faz sem pensar, ou seja, sem gastar energia cognitiva. A gente tem uma limitação de energia cognitiva e, por isso, uma predisposição à preguiça, né? A aversão ao esforço. Toda mudança de comportamento, ela exige um certo esforço, tanto emocional quanto cognitivo, para a gente se desapegar de um comportamento anterior, que de alguma forma nos dá prazer e conforto, e também aprender um novo comportamento que gera uma carga cognitiva e às vezes esforço físico, etc. Então, quais são as nossas barreiras de comportamento? Qualquer coisa que nos gere esforço. Que tipo de esforço? Esforço cognitivo, ou seja, ter que pensar sempre para fazer, ou ter que lembrar sempre, ter que aprender alguma coisa nova. Esforço físico, que significa gastar energia, né, com uma atividade, então até que isso se torne algo mais fácil no futuro. Esforço também de tempo, ou seja, a gente tem um bem hoje que é muito escasso, que é o tempo. Se tempo é tão escasso, é algo que para nós é muito valioso. Então vai me fazer perder tempo, então eu já coloco na procrastinação. Tudo isso gera procrastinação. E o quarto esforço, que é o esforço emocional. Isso vai me gerar, de alguma forma, insegurança? Isso me gera medo? Ou isso me gera desconforto emocional? Porque eu não gosto, porque eu tenho nojo, porque, enfim, qualquer desconforto emocional também é um esforço. Então, eu tenho 4 tipos de esforços que são barreiras comportamentais muito fortes. E aí, quando você fala, por exemplo, da dengue, eu tenho o esforço cognitivo de lembrar, o esforço físico de agir, o esforço de perder tempo, né, que isso me gera um impacto na vida, e o esforço, às vezes, emocional, que é, tô com nojo, não gosto, eu tenho que lidar com isso, eu quero colocar off, deixa para depois. Então, tudo isso entra na nossa caixinha de procrastinação, que é segunda-feira eu faço, tem senso de urgência? Não. Se eu fizer amanhã, alguém vai morrer? Não. Então, eu vou fazer agora, eu faço depois, eu tenho outra prioridade. Então, todo comportamento, ele vem de uma motivação e de uma noção de urgência que, se não é, né, alta e o comportamento induz algum esforço, eu procrastino. Agora, se eu tenho um benefício muito grande nisso, aí, mesmo com essas barreiras de esforço, eu vou agir. O que não é o caso, por exemplo, quando a gente fala de ficar dentro de casa. Alguém tem algum benefício emocional com isso? Não, só esforço. Então, quando eu não tenho um benefício emocional forte, as barreiras de esforço acabam fazendo com que a gente procrastine ou dê menos importância e não haja. Então, isso é parte. Isso me faz aqui refletir, aí eu acho que eu estou saindo um pouco do campo da neurociência e estou indo para a filosofia mesmo. Se a gente pensar, né, qual seria a grande motivação para a pessoa sair da própria casa e ir até o quintal e esvaziar o vasinho, né? Fazer isso uma vez por semana, né? Esse grande esforço de ir lá no quintal e esvaziar meia dúzia de vasos. Qual seria a motivação? O motivo para eu fazer isso? Primeiro, a minha própria saúde, né? Eu vou impedir que esse mosquito entre na minha casa e eventualmente me transmita alguma doença grave. Em segundo lugar, e aí eu acho que a questão da Covid-19 leva a essa reflexão ainda mais, é o bem comum.
eu ficando em casa, eu estou poupando outras pessoas de se contaminarem com essa doença, porque eu posso me contaminar e depois contaminar outras pessoas. Então, levando essa discussão para o campo mais filosófico, eu começo a perder um pouco a esperança de que a humanidade vai ser muito diferente, vai melhorar muito depois que essa pandemia acabar, que nós vamos ter uma grande mudança de comportamento. Porque se esse tipo de motivação, pensar na própria saúde e pensar no bem comum, no bem da própria humanidade, não estão sendo suficientes para mudar os comportamentos nesse momento, eu fico pensando o que seria suficiente, o que seria uma boa motivação. Talvez a gente esteja sendo muito romântico, achando que as pessoas são muito altruístas, e, na verdade, o que seria uma motivação seria dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa, dar dinheiro para elas virarem o vasinho lá fora. Talvez o lado material ainda seja mais compensador do que esse lado mais de pensar no bem comum, de pensar no outro, essa coisa mais altruísta. Não sei se eu estou viajando muito no meu pensamento. Infelizmente, a humanidade está se mostrando muito mais parecida com o ratinho do laboratório que precisa ganhar a recompensa dele para ele ficar ali girando naquela rodinha, do que em seres espiritualizados que estão pensando no bem comum, etc, etc. Né? É até interessante você falar sobre isso, que eu até falo muito sobre a questão, né, da moralidade em aula. E é um tema que eu estudo bastante. Nós, como seres humanos, temos uma dualidade muito grande entre a autopreservação e a preservação do coletivo, né? Entre pensar em si mesmo, em ser egocêntrico e ser ecocentrista, que é o lado mais altruísta. Ambos os comportamentos nos dão uma certa recompensa emocional, tá? Então, quando eu me autopreservo, de alguma forma eu tenho uma descarga dopaminérgica, que seria essa recompensa momentânea e que me gera um estímulo para eu continuar esse comportamento. Então, é a natureza me dizendo que esse comportamento, ele me salva, ele faz bem para mim, então eu continuo repetindo ele. A dopamina, ela tem esse efeito. Mas a gente tem um outro hormônio, que é a ocitocina, que ela é o hormônio da cola afetiva, da cola social, que é o hormônio que nos faz nos sentir conectados com o todo. Então, toda vez que a gente tem um ato altruísta, a gente tem uma descarga de ocitocina. E a gente fica mais empático e, por isso, a gente entra nesse estado de plenitude. Tudo que a gente faz para o bem coletivo nos dá essa sensação. Porém, tem um problema. Quando o nosso estado de espírito, nosso estado emocional nos induzem, né, e nos colocam, né, num certo caminho, no A ou no B. Então, se eu estou em estado de risco, eu estou sempre olhando para mim. Então, estou me autopreservando. Eu entro no que eu chamo de modo sobrevivência, que é o nosso comportamento mais primitivo. Sou eu contra o outro, é o separativismo. Entro na discussão política, eu entro numa guerra, eu entro no debate, porque eu estou me preservando. Então, eu estou brigando porque eu estou me preservando. Também entro no auto-benefício. Então, eu vou pensar em mim. Eu não aguento mais ficar em casa, então eu vou sair. Que se dane. Não aguento mais. Porque eu estou num estado de medo e de ansiedade muito grande. Logo, o meu organismo se volta para mim. E aí, eu fico com dificuldade de ter o que entregar para o mundo. Quando a gente começa a compreender que o bem comum é o nosso bem, as duas pontas se integram. Porque eu me sinto bem tanto de fazer bem para o mundo, entendendo que isso é meu bem também. Então, esse é um processo, numa opinião pessoal, super filosófica e não científica, que eu entendo como evolução humana, que é você está em estado de evolução quando você entende que o bem comum é o seu bem. Aí você não entra no modo sobrevivência, você contra os outros, você não entra no egoísmo, pensando em si mesmo, você consegue pensar em você e no coletivo ao mesmo tempo. E isso é uma coisa para poucos. A gente ainda vive numa sociedade que, em grande parte, é adormecida. Adormecida significa viver sob o instinto, e o nosso instinto é em grande parte primitivo.
Então, essa caixinha aqui do egoísmo ainda é mais evidente que a outra. Mas eu também vejo um movimento de mundo contrário, onde os valores sociais, onde a moralidade está também sendo muito proliferada no coletivo. Então, vejo muita gente se sentindo bem de ficar em casa e não impactando no mal do universo. Então, existe, acho que, os dois movimentos, e aqui ainda é a grande massa. E aí eu acho que existe este movimento aqui começando a criar uma onda forte, mas ainda é inicial. Agora, do ponto de vista da comunicação, nesse sentido, o que então seria mais efetivo para a gente influenciar uma mudança de comportamento nesse sentido de que as pessoas pensem um pouco mais no bem comum e se sintam recompensadas por pensar e agir voltadas para o bem comum? Como comunicar isso? Essa é uma questão Perfeito. que me intriga muito na minha profissão. Uma das técnicas mais fortes para você gerar empatia no outro é você ser empático. Porque uma vez que você tem um comportamento empático, você faz com que o outro se sinta confiando em você. E uma vez que ele sente confiança em vocês, ele tem uma liberação de ocitocina. E aí ele fica num comportamento empático. Que é o mesmo dilema quando a gente está no trânsito, né? Então, você está atrasado para uma entrevista, eu estou atrasado para uma reunião, é normal isso acontecer. A gente entra no estado de autopreservação, que é sai todo mundo na minha frente, eu tô com pressa, né? Não deixa ninguém passar, enfim, fica num comportamento egoísta. Aí vem um cidadão e para no meio do trânsito para você passar. Na hora, o mais comum é que as pessoas que estão nesse estado, né? E por isso que eu falei que o estado de espírito diz muito, não é o que você é o que você está. Então, a pessoa que está naquele estado entra num dilema e ela começa a sentir uma necessidade de fazer o mesmo com outra pessoa. É um sentimento até instintivo. E aí alguém tenta passar na sua frente e você deixa. Mesmo se segurando, ai, tô com pressa, mas você deixa. Porque é algo instintivo. Então, quando uma marca, por exemplo, demonstra socialmente que ela se importa com o mundo e com as pessoas, de alguma forma ela inspira as pessoas a agirem igual. Então, os mais influentes perfis, jornalistas como você, canais de mídia, precisam de alguma forma se humanizar para gerar essa sensibilização. Porque sem essa humanidade na informação, é só mais uma informação. Aí entra naquele senso todo de julgamento que é muito limitado, como eu falei. Então, quando você expressa, por exemplo, para todos que você se importa em gerar a melhor informação, em salvar vidas, você, ao mesmo tempo que está humanizando a informação, você gera uma confiança nas pessoas, porque elas sentem isso. A gente tem uma capacidade de sentir o que é real ou não nas expressões do outro. Então, a gente tem um mecanismo de microexpressões dentro de nós que analisa, né, aquilo que não é perceptível a olho nu. Então, eu consigo sentir em você uma verdade. E aí, isso me induz, inclusive, a seguir as suas palavras, porque eu sei que tudo que vier de você virá com uma verdadeira intenção de salvar vidas e fazer o bem. Não interessa se ela é verdade ou não. Eu sei que a sua intenção é positiva e que você fez seu melhor. Você vai errar, você é humano. Mas eu confio em você, não só na informação. Então, eu acredito muito que as marcas de informação precisam, de alguma forma, conquistar a confiança das pessoas. Não a partir da informação, mas a partir da vontade que existe por trás daquela informação. Eu acho que nesse sentido, de fato, você usou uma expressão que eu nunca tinha pensado, as marcas da informação. Cada meio de comunicação tem a sua marca, né? Eu trabalho na Rede TV, a Rede TV é uma marca. Eu trabalho na Nova Brasil FM, a Nova Brasil FM é outra marca. E eu acho que ao longo do tempo, isso é uma característica também da nossa profissão. A gente se assume também um pouco como dono da verdade e perde
esse elemento humano no trato com as pessoas, né? A gente tem acesso a tantas pessoas, a tanta gente, a gente de fato influente, que toma decisões importantes na vida do país, na vida do mundo, que eu acho que de repente a gente acaba se contaminando um pouco, fica um pouco arrogante e perde essa conexão humana. E acho que as marcas da comunicação, as marcas do jornalismo, eventualmente perderam também um pouco dessa conexão. Isso é um ponto bem importante que você falou e que eu não tinha atentado para isso. A gente precisa voltar um pouco para a questão humana. Embora, muitas vezes, o tratamento que a gente dê para as nossas matérias, para as nossas reportagens, em grande parte delas a gente parte do ponto de vista humano. Se você observar a construção de uma matéria de televisão, normalmente ela começa com um personagem que está passando por uma dificuldade, que está vivendo uma determinada situação e que vai servir como um fio condutor daquela história e que a gente vai contar que providência que foi tomada, o que está acontecendo, por que aquilo redundou na situação daquele personagem, enfim. Ou seja, existe essa tentativa de humanizar o relato. Isso vem, eu acho que no jornalismo brasileiro vem aí de uns 30 anos para cá, mais ou menos, que a gente passou a adotar a questão da humanização mesmo do relato. Mas talvez a gente precise de um pouco mais ainda para conquistar mais as mentes aí do nosso público. Talvez essa questão ainda da empatia e do próprio se colocar no lugar da pessoa, se colocar no lugar do nosso público ainda esteja faltando um pouco para a gente. Pode ser um bom ponto de partida para a gente refletir. E acho que aqui também entra uma discussão que tem estado em evidência ultimamente, que é a busca por um propósito, né? Então, até no branding, e na verdade, a minha especialidade, eu sou estrategista de marcas. Então, no branding, hoje, a gente cada vez mais sai do conceito do posicionamento, que é o que a marca faz e para quem ela faz, e entra no senso de propósito, que é por que ela faz, no que ela acredita. Porque é isso que cria sinergia com o inconsciente coletivo e com o imaginário das pessoas, que é isso que cria significado para aquela marca. E o que eu acho que talvez seja uma saída, e aí aqui eu estou muito mais num brainstorm do que colocando uma solução, porque eu sei que também existem, né, padrões na forma do setor se colocar, mas eu acredito muito em colocar à disposição pública a intenção, o propósito existencial daquele canal, daquele veículo, porque é a partir do que ele acredita que as pessoas vão não confiar nele. Então, se uma pessoa acredita, né, no bem comum, provavelmente você confia nela, porque é algo que você acredita. Então, no que o canal acredita, em termos, né, mais essenciais, e aí personificando esse canal, para que ele se conecte com o imaginário das pessoas e traga essa sensação de sinergia, de afinidade. Porque o que acontece hoje? A gente está deixando na mão das pessoas a interpretação desse propósito e da intenção por trás da informação. Então, as pessoas dizem, a Globo é contra X ou é a favor de Y. Então, estão deixando na mão das pessoas a opinião. Então, a gente acaba chegando nas nossas próprias conclusões de acordo com o que a gente vai ouvindo. Daí entra naquele monte de burburinho social, enfim, né? A Record isso, a Rede TV aquilo, enfim. Cria-se na mente coletiva algum significado. Se o veículo deixa na mão das pessoas, provavelmente aquela informação mais divulgada é a que vai se tornar uma verdade. Os veículos precisam assumir e comunicar as suas posturas, né? Perfeito. Não pode deixar na mão do outro. Ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo, em que, como você disse, todo mundo já parte do princípio que tal veículo é a favor de um ou é contra o outro e assim por diante. Então, a pessoa já parte do princípio que toda informação daquele determinado veículo vai ter um determinado viés. Perfeito.
Então eu vou assistir, eu vou aceitar ou não aquela informação se eu concordo com aquele viés. Ela não está olhando a informação, ela está olhando o viés. Se o Exato. viés desse canal tiver a ver comigo, eu aceito a informação que ele me dá. Se não tiver a ver comigo, eu recuso a informação, sendo a informação a mais correta possível, né? A mais bem apurada, a mais científica, o fato está ali na sua frente e a pessoa consegue negar do mesmo jeito. E agora, isso acaba tendo alguma conexão também com essa enxurrada de fake news que a gente vem atravessando? Por que essa facilidade que hoje as notícias falsas encontram de circular pelo meio digital, de circular pela sociedade e de se tornar verdades para as pessoas, verdades às vezes até inquestionáveis, né? Por que essa facilidade toda? Primeiro porque justamente pela quantidade elevada de informações versus a falta de tempo, as pessoas não filtram. Então já é um princípio básico, que é tudo que chega até mim e eu concordo minimamente com o título, eu passo adiante. Então, pessoas usam as notícias, inclusive para se promover socialmente. É uma forma de gerar assunto. Então, tudo que chega, de alguma forma, vai dar continuidade a partir de alguém. E quanto menor o senso crítico de um ser humano, mais fácil de uma notícia ser lida só o título e passada adiante com a interpretação dele. Aí esse terceiro vai ler só a interpretação dele, não vai ler nem o título, e vai passar adiante colocando ela como verdade. Aí ela se torna notícia. Então, o maior problema social que a gente vive é a falta de senso crítico. É a preguiça exagerada de ter uma informação consistente, de ler a informação, de julgar a informação com dados antes de passar adiante. Então, a gente tem uma grande massa que é adormecida, que vive sob o inconsciente, sem nenhuma capacidade de perceber esse comportamento. E uma vez que não se percebe o comportamento em si, continua fazendo. Então, enquanto a gente não alertar a sociedade para esse tipo de comportamento que acaba sendo nocivo para todos nós, fica difícil parar. Enquanto tiver oferta, vai ter demanda. Então, enquanto tem gente fazendo, vai ter gente produzindo. Simples assim. Então, eu acredito muito que é justamente pelo dilema que a gente vive dos excessos versus o comportamento humano tradicional, que é preguiçoso, que não quer gastar esforço cognitivo e que também quer imprimir sua opinião socialmente a qualquer custo. E aí entra no processo viral. Eu acho que a fake news ela tem uma característica de ser muito fácil de ser assimilada, né? Ela ativa muito o emocional, né? Ela lida muito com o medo, ou ela desperta sensações. Ela não te chama ao raciocínio. Exato. Ela te chama a experimentar uma sensação, seja ele de medo, de alegria, né? de ser engraçado, mas ela não te exige raciocinar. Então, ela fica muito mais fácil. Exato. Que a informação jornalística, bem apurada, ou a informação científica, é uma informação que demanda mais trabalho, né? Exato. Eu às vezes recebo relatórios que eu tenho que ler para fazer uma determinada reportagem. Pô, aquilo dá um trabalho louco para ler aquilo, interpretar aquilo, tirar a notícia dentro daquele relatório. Mauro, desculpa te interromper, mas vai cair a nossa